A invenção do televisor. O principal meio de comunicação criado no século XX foi a televisão. Historicamente, o interesse de se criar o aparelho televisor já pôde ser encontrado desde o século XIX. Nesta época, grandes conceitos desenvolvidos na matemática, na física e na química foram os precursores fundamentais da tecnologia utilizada na criação dos aparelhos de TV. Por volta da década de 1840, vários cientistas estudavam a possibilidade de se realizar a transmissão de imagens em grande distância. No ano de 1842, Alexander Bain conseguiu executar um projeto de envio telegráfico de uma imagem. Em 1873, o britânico Willoughby Smith comprovou que o selênio era uma substância química capaz de converter energia luminosa em energia elétrica. Com o emprego de tal princípio, a televisão já poderia ser imaginada como um aparelho elétrico receptor e transmissor de imagens. No ano de 1884, o jovem Paul Nichol desenvolveu um disco com orifícios espiralados capaz de fracionar uma imagem em elementos que eram reorganizados para sua transmissão. Nos fins do século XIX, os tubos de raios catódicos foram sendo aprimorados como transmissores de imagens à distância. No ano de 1920, o escocês John Bird empregou os diversos princípios já desenvolvidos para esse tipo de tecnologia e montou um dos primeiros modelos de televisão que se tem notícia. Ao contrário das outras tentativas, esse estudioso conseguiu aprimorar bastante a nitidez da imagem e do som com o aparelho por ele produzido. Uma reprodução satisfatória de imagens aconteceu apenas 5 anos depois. Também neste período, em 1923, o russo Vladimir Zworykin criou e patenteou o ionoscópio. A partir do ionoscópio, ele pôde desenvolver os primeiros tubos de televisão, chamados Orticon, produzido em escala industrial a partir de 1945. Mas apenas em 1928 foi realizada a primeira transmissão de TV feita por Ernest F. W. Alexanderson, que trabalhava para a GE. Essa televisão ainda era muito rudimentar, sendo mais parecida com um rádio que mostrava imagens embaçadas. Somente em 1935 a televisão surgiu para valer, mas só era possível assistir às transmissões em 22 salas públicas na Alemanha. Programa da Rede Tupi de televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. O pioneiro Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, nascido em Buazeiro, Paraíba, no dia 5 de outubro de 1892, dono dos diários associados, cadeias de jornais e emissoras de rádio, realiza seu grande sonho. Inaugura no dia 18 de setembro a TV Tupi de São Paulo, PRF3 TV, Canal 3. Tupi é fundamental para a televisão brasileira porque é a pioneira, né? Ela formou a primeira fase da televisão brasileira. O fato é que a Tupi foi o ponto de partida para tudo. As imagens são geradas do estúdio localizado na Rua 7 de Abril, no centro de São Paulo. O transmissor da RCA é colocado no topo do edifício do Banco do Estado de São Paulo, no início da Avenida São João. O Assis Chateaubriand era um cara visionário, isso aí com certeza, mas também um manipulador político. A televisão no Brasil tem sua pré-estreia no dia 3 de abril de 1950. Ninguém me contou. Eu estava aqui quando foi para o ar a primeira transmissão de televisão na América Latina. Frei José Mujica, que foi convidado pelo Chateaubriand para cantar na inauguração da televisão, e ele inaugurou a televisão na América Latina, aqui, nesse lugar aqui, cantando Beija-me, beija-me até a loucura. As imagens não passam do saguão dos diários associados, onde há alguns aparelhos de TV instalados.
No dia 25 de março, os equipamentos comprados da RCA, Radio Corporation of America, por Chateaubriand, são retirados por seus funcionários no Porto de Santos. Fomos até Santos buscar o material que iria ser a televisão, a primeira emissora de televisão da América Latina. Eu passei a mão nos caixotes e eu vi aquilo e brilhavam, meus olhos brilhavam de emoção de saber que aquilo ia se tornar a coqueluche, que ainda é hoje mais do que nunca. Em 10 de setembro, realiza-se a transmissão pela TV Tupi, ainda em fase experimental, de um filme que Getúlio Vargas fala sobre seu retorno à vida política. Para dizer que voltei, a fim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. Chateaubriand importa 200 aparelhos de TV e espalha-os pela cidade. Faz sucesso, mas o problema está em manter uma programação diária. Algumas horas antes da transmissão, uma das câmeras, são apenas 2, quebra, mas o diretor artístico Cassiano Gabus Mendes, então com 23 anos, decide ir ao ar assim mesmo. 6 meses antes nós começamos a preparar uns pequenos filmes sobre música, musicais e tal, e rolando coisas que poderiam ser colocadas na programação e tal. Até o programa inaugural, que foi em setembro, 18 de setembro de 1950. O programa inaugural, que foi ensaiado exaustivamente durante 2 semanas, deu um trabalho danado, com marcação de câmera, diabo. Chegou no dia do programa, dia 18, uma câmera pifou. Então todos os ensaios que nós fizemos, todas as marcações que nós fizemos, tudo foi para cucuia, né? Precisamente às 17 horas, Homero Silva convida Lolita Rodrigues a cantar o hino da TV, ou Canção da TV, composto especialmente por Marcelo Tupinambá, com letra de Guilherme Almeida. Vingou como tudo vinga no teu chão, Piratininga, a cruz que Anchieta plantou, e dir-se-á que ela hoje acena por uma altíssima antena, a cruz que Anchieta plantou. Vingou como tudo vinga no teu chão, Piratininga, a cruz que Anchieta plantou, pois dir-se-á que ela hoje acena por uma altíssima antena, por uma altíssima antena. O primeiro programa transmitido é TV na Taba, apresentado por Homero Silva. Participam também Lima Duarte, Hebe Camargo, Mazzaropi, Titilo, Ivon Cury, o jogador Baltazar, a jovem atriz Yara Lins diz especialmente o prefixo emissora PRF3. Está no ar a TV no Brasil. Frase dita por Sônia Maria Dorce. Quem saudou os telespectadores foi uma menina de 5 anos, Sônia Maria Dorce, que está aqui com a gente hoje. Bom dia, Sônia. Bom dia, amigos ouvintes. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje, relembrando essa data tão feliz, tão alegre e tão significativa para nós. Como é que foi? Você pode relembrar qual foi a sua frase para a inauguração da TV? Eu, com colocar na cabeça, nos altos dos meus 5 aninhos, falei, boa noite, está no ar a televisão do Brasil. E fiz história sem perceber que estava fazendo. Em 1952, é inaugurada a TV Paulista. Veio para cá um técnico que nós contratamos, né? Foi um técnico americano formado pelo Instituto de Massachusetts. E aqui então ele fez toda a relação do que havia necessidade de importar. Foi solicitada a importação desse equipamento. No dia 27 de setembro de 1953, era inaugurada a TV Record. E o Assis, então, ele me entusiasmou e disse, você não pode deixar, você é lutador, você precisa entrar nesse negócio de televisão, precisa entrar nesse negócio de televisão. E tanto fez e tanto falou que eu resolvi entrar. E devo dizer que os ensinamentos e os homens que ele trouxe na montagem da TV Tupi de São Paulo
nos prestaram um grande serviço. O primeiro programa que efetivamente foi ao ar, que foi apanhado por todos os nossos ansiosos televisores, das pessoas ligadas à televisão Record, porque evidentemente o Canal 3 dominava totalmente a antiga Tupi, dominava totalmente a audiência no Canal 3. E o Canal 7 pegava-se com alguma dificuldade e às vezes a imagem não ia para o ar. O programa inaugural trouxe todos os elementos num pupurri extraordinário, porque a Rádio Record mantinha sob contrato o maior volume e a maior qualidade de artistas de todo o Brasil. Em 1955, foram inauguradas a TV Rio, no Rio de Janeiro, e a TV Itacolomi, em Belo Horizonte. Em 59, a TV Piratini, em Porto Alegre, a TV Paranaense, em Curitiba, e a TV Continental, no Rio de Janeiro. Atualmente, é difícil acreditar que a televisão era um artigo de luxo e que a imagem não passava de alguns chuviscos difíceis de decifrar. Mas, tempo passou e, assim como outros meios de comunicação, a televisão se popularizou, a tecnologia evoluiu, o preço diminuiu e ela conquistou a preferência de todo mundo. Assim como várias invenções brilhantes, a televisão contou com o trabalho de vários pesquisadores ao longo de anos, até estar pronta para transmitir seus sinais aos telespectadores. As primeiras transmissões experimentais foram feitas em meados da década de 1920. Experimentos realizados em 1926 na Inglaterra, Japão e nos Estados Unidos em 1927 marcam o início das transmissões de imagens e sons. A primeira TV em cores surgiu na Rússia em 1949, mas só em 1955, nos Estados Unidos, começaram a ser fabricados os aparelhos de televisão em cores. No Brasil, a primeira transmissão em cores aconteceu em 1972. O Gato Félix é considerado o primeiro personagem a ter a sua imagem veiculada na TV em 1928. Ele era utilizado para a regulagem dos aparelhos transmissores, já que era em preto e branco. Naquela época, as cores perfeitas para o ajuste dos equipamentos. O desenho do gato foi feito em papel e transmitido ao longo de 2 horas por dia, e as imagens recebidas eram de apenas 2 centímetros de altura. As imagens transmitidas nos anos 20 eram de baixíssima resolução, tendo em vista que eram de aproximadamente 60 linhas. Hoje, as televisões analógicas têm resolução de aproximadamente 480 linhas. Eventos como a Segunda Guerra Mundial, de certa maneira, ajudaram a alavancar o desenvolvimento dos aparelhos e tecnologias de transmissão, pois as suas pesquisas realizadas na época foram bem intensas. Os aparelhos de TV já começavam a ser produzidos em larga escala, mas eram poucas as pessoas que tinham acesso a ele, tendo em vista que o rádio ainda era o meio de comunicação predominante e os preços ainda eram proibitivos. A Europa e Estados Unidos estavam na dianteira da tecnologia, e já no ano de 1936, a coroação do rei George VII é considerada a primeira transmissão ao vivo da história da televisão e assistida por mais de 50 mil pessoas em Londres, na Inglaterra. George VI, His Most Excellent Majesty, by the grace of God, of Great Britain, Ireland, and of the British dominions beyond the seas. King, Defender of the Faith, Emperor of India. 8,000 have crowded this old abbey to witness the ceremony that is as old as England's kings. The royal family, peers of the realm, foreign royalty and all the nobility of Europe. Grandes emissoras também já haviam surgido na década de 30. Canais como a BBC e CBS abriam as portas para a transmissão de programas e eventos esportivos. Ainda na década de 1950, milhares de pessoas já tinham acesso à TV nos Estados Unidos, Europa e Ásia. O fato é que grandes artistas, eventos, acontecimentos e a própria história da humanidade foi transmitida e assistida pela televisão. Do preto e branco ao Full HD, a televisão não para de se reinventar e lançar tendências. É inegável a influência da televisão na história do século XX e XXI. Há quem diga que a televisão é uma arma ideológica, que se presta mais como um instrumento de alienação.
Isso pode até ser verdade, mas também é indiscutível sua importância no desenvolvimento da sociedade e compartilhamento de informações. TV educativa. As televisões educativas e culturais foram inauguradas no final dos anos 60 para levar ao público educação e cultura. No seu período de exceção, o número de analfabetos era grande. Surgiu tendo como prerrogativa o papel público de alfabetizar sua população. A primeira delas foi a TV Universitária do Recife, canal cedido à Universidade Federal de Pernambuco, com o compromisso de levar as salas de aula aos que não possuíam formação escolar básica. Ao longo desses 38 anos, o seu compromisso com a cidadania é buscar sempre novas parcerias e apoios, tanto na iniciativa privada quanto na pública, para dar suporte à manutenção de seus equipamentos, à realização de programas e melhores condições de trabalho. A primeira TV educativa foi a TV Cultura. Foi fundada em 20 de setembro de 1960 pelos Diários Associados e reinaugurada em 15 de junho de 1969. TV comunitária. O nome já dá uma ideia das características que o veículo deve ter. A intenção é que os moradores sejam ao mesmo tempo produtores e consumidores do conteúdo exibido pela emissora. Exatamente por isso, qualquer tentativa de monopolizar o espaço é proibido por lei. O objetivo das TVs comunitárias é dar voz aos órgãos de representação das comunidades, como sindicatos, associações de moradores e outros que representem uma parcela daquela população daquele município. Existe sempre, pela lei, uma TV comunitária por município constituído. Nós somos considerados um ponto de mídia livre. Não interferimos no material que é encaminhado para cá. Nós só veiculamos. O Conselho Diretor, conforme o nome diz, dirige essa TV, dá as diretrizes da TV comunitária e o Conselho de Programação decide o que vai ao ar, o que é exibido. O Brasil não se conhece. As comunidades não têm voz na grande TV. E a importância de TVs, dessa mídia aberta nessas comunidades, é que nós passaremos a conhecer um Brasil que desconhecemos. Toda comunidade deve ter canais de expressão, toda comunidade deve se comunicar, deve exercer esse direito à comunicação, porque isso é um direito constitucional. As características são canais televisivos de fato, têm o potencial de entrar na casa dos assinantes das TVs a cabo. Sua operacionalização está garantida em lei. São estruturados e gerenciados por associações de usuários formalmente constituídas e regidas por estatuto e regimento próprio. Sua gestão é coletiva com mandato temporário. A programação é eclética.